Ainda vou ter que utilizar o PIS para fins de ponto eletrônico? E aí, meus amores, o que vocês acham disso? Meu nome é Manu de Paula, falo aqui sobre novidades da área trabalhista e venho aqui com um tema muito polêmico, porque a gente sabe que no dia 3 de abril, hoje especificamente que eu estou fazendo esse vídeo, por isso que é muito recente, no dia 3 de abril, nós tivemos aí o PIS deixando de ser validado no empregador web, e era justamente o que a gente precisava para deixar de solicitar dos novos admitidos o PIS. Então, a partir do dia 3 de abril, para os novos admitidos, nós não vamos precisar mais solicitar o PIS, porque o empregador web agora deixou de validar o PIS. E o FGTS Digital não liga para o PIS, o FGTS Digital só quer saber do CPF do trabalhador. E é claro que surgiu outra questão também, que é relacionada à portaria 671 e a forma de preenchimento das informações do trabalhador para fins de ponto eletrônico, que é isso que eu vim trazer com muito carinho para vocês, tá certo? Lembrando, esse é um vídeo feito no dia 3 de abril, no dia do acontecido, então se surgir qualquer modificação, qualquer entendimento diferente, qualquer alteração, por favor, fiquem de olho na rede social, Instagram, Manu de Paula, _consultora, como também fiquem de olho no YouTube, Manu de Paula, conteúdo para departamento pessoal, que qualquer alteração, gente, pode ter certeza, eu vou colocar lá nas novidades, vou colocar lá no Instagram. Então fiquem de olho, tá certo, gente? Esse vídeo pode ser alterado a qualquer momento. Mas vamos lá. Para os empregadores que utilizam ponto eletrônico, tá certo, meus amores? Registrados conforme o Ministério do Trabalho corretamente, temos uma grande questão, que é o preenchimento para fins de ponto eletrônico, onde a portaria 671 de 2021, ela regulamenta isso, tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho um ponto eletrônico, em relação ao campo do PIS, eu tenho que saber como é que eu vou preencher isso. Porque, gente, tem pontos eletrônicos que validam PIS. Tem outros pontos eletrônicos que não validam PIS. Manu, e se meu ponto eletrônico validar o PIS, ele pode modificar isso? Poder até pode, mas se eu não me engano, ele vai ter que conseguir um novo certificado perante o Ministério. Vai ter que modificar muita coisa. Então, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso. Então, gente, temos pontos eletrônicos que validam o PIS do trabalhador e tem pontos eletrônicos que não validam o PIS. Então, o campo do PIS é um campo necessário para fins de ponto eletrônico. Tem ponto eletrônico que valida, tem ponto eletrônico que não valida o PIS. E para ele modificar isso, vai ter que modificar o certificado dele perante o Ministério e tem que verificar se é possível isso, que deve ser possível, é claro, só que deve ser um processo fazer isso. Não sei se os pontos vão querer fazer. Então, vamos lá. Então, o campo do PIS no ponto eletrônico, a gente tem que analisar como é que a gente vai preencher de agora em diante, porque os novos admitidos após o dia 3 de abril, esse pessoal a gente não vai solicitar mais o PIS dele. Então, o pessoal antigo, antes do dia 3 de abril, beleza, porque eu tenho o PIS dele cadastrado no meu sistema. Mas o pessoal novo, após o dia 3 de abril, que eu não preciso mais solicitar o PIS, como é que vai ficar o preenchimento do campo do PIS para fins de ponto eletrônico? É isso que eu quero explicar tudo com muito detalhe e carinho para vocês. Primeiro, então, vamos ler a Portaria 671/2021, no artigo 96, parágrafo 2º dela, onde ela deixa claro o seguinte: empregados que possuem PIS, coloquem no campo do PIS 0 na primeira posição e o PIS completo nas próximas 11 posições. Então, se eu tenho um trabalhador onde ele é anterior ao dia 3 de abril, onde eu admiti ele anteriormente, ou até mesmo eu admiti ele no dia 3 de abril, mas decidi coletar o PIS dele. Vamos imaginar a situação. Por algum motivo, esse é o PIS dele. Então, pode ser um trabalhador em períodos anteriores, que eu tenho o PIS dele. Pode ser um trabalhador que foi admitido após o dia 3 de abril, que eu decidi manter e decidi coletar o PIS dele. Pronto. Então, se eu tenho um PIS dele, no campo do PIS, lá para fins de ponto eletrônico, quando você for preencher essa informação, você vai colocar 0 na primeira posição e o PIS completo nas próximas 11 posições. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Lembrando, eu tenho um textinho aqui que eu estou usando, tá, gente, como resumo. Fiquem de olho que eu vou providenciar. Se você tiver no YouTube, Manu de Paula Conteúdo para Departamento Pessoal, eu vou colocar o link do Drive, que tem materiais da FGTS Digital e tem esse resuminho que eu estou criando aqui agora para facilitar para vocês. Vou colocar o link embaixo na descrição. E se você tiver pelo Instagram, Manu de Paula _consultora, eu vou providenciar de botar esse material lá no link da minha bio, tá certo, amores? Separadozinho lá para vocês. Então, eu acho que vai estar no link Materiais FGTS Digital. Vou colocar lá dentro desse link Materiais FGTS Digital, lá na minha bio do Instagram, tá bom? Fiquem de olho que daqui a pouquinho eu boto lá um arquivozinho com resumo. Aí, como tá dizendo, desse primeiro caso, onde eu peguei um PIS do trabalhador, como é que vai ficar? Eu vou botar lá no campo PIS 0 e vou botar o número do PIS dele. Vamos imaginar que o número do PIS seja 234, 205 e 106. Então, eu boto 0, 0, e nos próximas 11 posições eu boto o número de PIS do trabalhador.
Beleza, ok. Aí, seguinte, certo, meus amores? Seguindo aqui. O segundo ponto, certo? Empregados que não possuem PIS e o ponto eletrônico não faz validação do PIS. Lembra que eu falei para vocês que tem ponto eletrônico que valida o PIS e tem ponto eletrônico que não valida? Você tem que buscar saber o seu ponto eletrônico se ele valida ou não. Então, o seu empregado que não possui o PIS, porque você admitiu ele após o dia 3 de abril e você não vai pedir o PIS dele, e o ponto eletrônico não faz validação do PIS, você vai colocar 9 na primeira posição e o CPF completo nas próximas 11 posições. Exemplo, é uma admissão que aconteceu dia 4 de abril, certo, meus amores? É uma admissão, ainda não tem o PIS dele porque não precisa mais do PIS. O meu ponto eletrônico já falou que não faz validação do PIS. Então, o que, eu vou fazer? Vou botar um 9 na primeira posição, lá no campo do PIS. E vou colocar depois, ó, o CPF dele, que é 075 594, certo, meus amores? 075 594 86409. Então, nas próximas 11 posições, eu vou botar o CPF completo do trabalhador. Perfeito, gente, tudo bem? Terceiro caso, empregados que não possuem PIS e o ponto eletrônico faz validação. Você falou com ele, ele disse que faz validação do PIS. Nesse caso, você vai ter que criar uma coisa chamada dígito verificador do PIS. Você vai ter que criar o dígito verificador do PIS, que não é o PIS em si, gente. É uma criação de dígito verificador do PIS, que é como se fosse um PIS fake, mas não é o PIS. Você não precisa coletar o PIS do trabalhador, não precisa. É um dígito verificador do PIS, mas você não precisa do PIS do trabalhador. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai botar no campo do PIS o número 8 na primeira posição, os 10 primeiros dígitos do CPF do trabalhador, e na última posição você vai colocar esse dígito verificador. Aí você diz, como eu vou conseguir achar esse dígito verificador, Manu? Vou botar tudo no passo a passo para vocês, no manual que eu prometi. Você vai no site do... Recapitulando, meus amores, acho que é uma coisa muito importante, tá? Deu uma cortada aqui no vídeo, aí eu resolvi recapitular para vocês, tá? Eu tava falando de como você conseguir o dígito verificador, tá certo? Então, vamos lá. Eu tinha falado para vocês como fazer com empregados que possuem PIS, seja porque são trabalhadores antigos que você já tem um PIS, ou porque você já resolveu coletar mesmo o PIS dele. Falei para vocês que empregados que não possuem um PIS e o ponto eletrônico não faz validação do PIS. E agora estou falando com empregados que possuem um PIS, que não possuem um PIS, e o ponto eletrônico faz sim validação do PIS. Então, você consultou seu ponto eletrônico, ele faz validação do PIS. É um novo admitido, você não precisa coletar o PIS dele. Então, você vai ter que preencher como campo do PIS no ponto eletrônico. Você vai ter que preencher com 8 na primeira posição, os 10 primeiros dígitos do CPF, e na última posição você vai botar o dígito verificador do PIS, que no início deixou a gente em pânico, porque a gente achava que tinha que coletar o PIS do trabalhador nesses casos. Mas não, meus amores, o dígito verificador do PIS não tem nada a ver com PIS. Não tem nada a ver com PIS. A ideia é o seguinte, você vai entrar no site cjdinfo.com.br, que eu vou deixar disponível no resumozinho que eu fiz para vocês, tá? Tanto vai estar no link da descrição no YouTube, ou vai estar na minha bio no Instagram. Se acalmem que eu vou colocar lá, até hoje à noite eu coloco. Aí você vai entrar no site, certo? Que é o CJD Info, que é utilitário, cálculo, dígito, módulo 11. Você vai entrar lá, vou botar o site direitinho para vocês. Você digita os 10 primeiros números do CPF do funcionário e ele vai calcular automaticamente o dígito. Você bota os 10 primeiros números do CPF do funcionário, bota lá a opção PIS e ele calcula automaticamente o dígito, que é um número só. Um só número, certo? Então, meus amores, por que eu tô dizendo isso? Porque quando apareceu essa questão de dígito verificador do PIS, a gente ficou realmente em pânico, achando que precisava do PIS do trabalhador quando o ponto eletrônico validar o PIS. Graças a Deus, você não precisa do PIS, você precisa do dígito verificador do PIS. Você precisa ter o CPF do trabalhador, coisa que você já tem. Você vai entrar nesse site, botar o CPF do trabalhador, os 10 primeiros dígitos, colocar lá que você quer o PIS, e ele vai calcular automaticamente um dígito verificador, um número só. E você vai preencher no ponto eletrônico, lá no campo do PIS. Primeiro número, 8. Depois vai botar os 10 primeiros dígitos do CPF, que pode ser 075, 594, 8640. E no último dígito, você vai botar o dígito verificador, que é o número 2, nesse caso aqui, que foi calculado automaticamente nesse site, que eu vou disponibilizar para vocês. Então, por que eu tô falando disso, amores? Porque no campo empregador web, conforme vocês vão ver em vídeos depois, no campo empregador web, você pode botar lá o PIS zerado para os novos admitidos. Para fins de FGTS digital e E-Social, não precisa do PIS. Mas para fins de ponto eletrônico, você tem que avaliar se ele valida ou não valida o PIS. Se ele não validar o PIS, você não precisa nem de dígito verificador do PIS. Mas se ele validar o PIS,
Você vai ter que fazer um dígito verificador do PIS para sair a validação, para poder sair essa validação. Para você não ter que gerar um PIS desse novo trabalhador. Tá certo, meus amores? Tudo bem? Entendido direitinho? Então, espero que tenha ficado claro para você a minha explicação. Vou deixar o resumozinho. Por favor, coloque aqui nos comentários novas dúvidas. Caso você não tenha entendido alguma coisa, fiquem bem tranquilos, tá? Vai ter novos vídeos, vai ter novas explicações. Se tiver qualquer atualização, eu vou trazer para vocês, como sempre, prometido. Um beijo grande e vejo vocês nos próximos vídeos.